Olá, meu nome é Guilherme Braga, sou CEO e fundador da Egalité e estou aqui hoje para a gente falar sobre lei de cotas. A lei de cotas é a lei 8.213 de 91. Isso mesmo, de 91. Ela é uma lei bem antiga. Por mais que esse seja um tema que vem se falando muito hoje sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho, ela é uma lei que já existe há bastante tempo aqui no Brasil. Ela levou um certo tempo até ser regulamentada e para que efetivamente tivesse um efeito prático, para que a gente pudesse perceber a inclusão efetiva de pessoas com deficiência nas organizações. Essa lei, ela estabelece que empresas a partir de 100 funcionários tenham de 2 a 5% de pessoas com deficiência no seu quadro de colaboradores. Como que funciona isso? Empresas de 100 a 200 funcionários são obrigadas a ter 2% de pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3% de pessoas com deficiência. De 501 a 1.000, são 4% de pessoas com deficiência. Empresas com mais de 1.000 funcionários, 5%. Essa é uma lei que, de certa forma, gera uma polêmica. Ela é uma lei boa, ela é uma lei ruim, é uma lei necessária ou não? Bom, essa é uma discussão muito ampla. O que eu quero trazer para vocês é alguns dados. No ano de 2010, tinham aproximadamente 306 mil pessoas com deficiência efetivamente trabalhando no mercado formal no Brasil. No ano de 2017, já são 441 mil pessoas com deficiência efetivamente trabalhando. Então a gente tem um aumento de 44% na empregabilidade de pessoas com deficiência em 7 anos. Esses dados eles são incontestáveis. Então, obviamente, o Brasil vem avançando muito em relação à inclusão de pessoas com deficiência, puxado por essa questão da lei de cotas. Agora, alguns pontos polêmicos, eles vão muito na linha de tipos de deficiência que podem ser incluídos ou não. Os enquadramentos, eles são definidos através de alguns decretos que foram aprovados posteriores à lei de cotas e também pela Lei Brasileira da Inclusão, que entrou em vigor a partir do ano de 2016. Mas esse é um assunto também super complexo e vai ser tema de um dos nossos próximos vídeos. Eu já ouvi de muitos empresários, puxa Guilherme, mais uma lei trabalhista, mais uma coisa que nós, empresários e empreendedores, precisamos cumprir. Bom, mas essa na verdade não é uma questão que acontece só no Brasil, essa é uma realidade em todo o mundo. E se você ficou curioso, quer saber um pouco mais sobre como funciona a lei de cota em outros países, a gente vai deixar aqui embaixo o link para um vídeo de 2 ou 3 minutinhos que você vai poder conhecer um pouco mais. Mas eu acho legal trazer exemplos bem recentes aqui da América do Sul, de vizinhos nossos. O Uruguai, por exemplo, recentemente promulgou uma lei também muito semelhante à brasileira. O Chile também, há alguns anos, está fazendo isso. Então, realmente, essa é uma tendência mundial para que se trate da empregabilidade de pessoas com deficiência. Voltando para o Brasil, vamos entender um pouco como que funciona a fiscalização da lei de cotas. Eu já tinha comentado para vocês os percentuais. Agora, vamos pegar um exemplo prático. Uma empresa que tem 1.504 funcionários, ela está enquadrada nos 5%. Vamos ver se vocês estão bons de matemática. 5% de 1.504, 75,2. Tá, colei aqui, não tem problema. 75,2 seria o resultado que precisaria da lei de cotas. Bom, esse é um número quebrado. Como que funciona? Sempre um arredondamento para cima. Então, na verdade, a cota dessa empresa é de 76 pessoas com deficiência. Tá, e como que são os direitos, os deveres, como que é a contratação de uma pessoa com deficiência? Exatamente como de qualquer outro colaborador. Carga horária, benefícios, impostos que são pagos, são exatamente iguais como qualquer outro colaborador. A única diferença é que, ao longo do processo admissional desse colaborador com deficiência, a empresa precisa apresentar o laudo médico, ou seja, o laudo que comprove o enquadramento da pessoa com deficiência na lei de cotas. Além do laudo médico, também pode ser considerado profissionais reabilitados do INSS. Nesse caso, eles vão apresentar um certificado de reabilitação profissional. A fiscalização ela é feita por o que a gente conhecia antes como Ministério do Trabalho e Emprego e hoje Secretaria do Trabalho, que é onde estão os auditores fiscais do trabalho. Então é muito comum que as empresas sejam chamadas com uma certa frequência, semestral
ou anual, para que apresente os seus números, para que apresente as ações inclusivas que vem fazendo para o desenvolvimento do seu projeto de inclusão. É nesse momento que o auditor fiscal do trabalho vai verificar, por exemplo, os laudos médicos e o enquadramento das pessoas que foram contratados com algum tipo de deficiência ou reabilitados do INSS. Caso uma empresa esteja abaixo da sua cota, ela pode ser autuada pelo auditor fiscal do trabalho. E como que funciona essa multa? Essa multa ela é dada pelo número de profissionais que faltam para se chegar na cota. E esse valor ele é entre 100 mil e 10 milhões, só que de cruzeiros. Essa lei é tão antiga que o artigo 133, que estabelece o valor da multa, ele ainda está em cruzeiros. Então, todo ano é feita uma atualização. E esse valor ele gira hoje em torno de R$ 2.500 a R$ 3.700 por pessoa com deficiência que falte para a empresa cumprir a cota. Esse valor ele vai variar de acordo com o porte da empresa e questões como, por exemplo, reincidência. Então, voltando lá para o nosso exemplo de uma empresa com 1.504 funcionários, a cota, 76 pessoas com deficiência. Vamos supor que ela já tenha contratado 26 profissionais com deficiência. Faltam 50 para ela cumprir a cota. E para facilitar aqui a nossa matemática, vamos entender que a multa é de R$ 3.000 por pessoa com deficiência que falte para a cota. Então a gente está falando de uma multa de R$ 150 mil. Ah, Guilherme, mas eu li no jornal que uma empresa recebeu uma multa de milhões porque não contratava a pessoa com deficiência. Bom, lembra que eu tinha dito que na verdade a fiscalização pode ser feita por dois órgãos diferentes? Uma é pela Secretaria do Trabalho e outra é pelo Ministério Público do Trabalho. Essas são fiscalizações autônomas, então a empresa pode ser fiscalizada a qualquer momento por qualquer um desses órgãos. No caso do Ministério Público do Trabalho, o que pode acontecer é ser ajuizada uma ação civil pública contra a empresa. E nesse caso não existe limite, não existe um valor determinado. A gente já viu o caso de ser estabelecido valores como 10, 15, 20 mil reais por pessoa com deficiência que falte para cumprir a cota. Já tivemos empresas que a gente teve acesso ao acordo com o Ministério do Trabalho que existia uma multa por pessoa sem deficiência que fosse contratada. Como que funcionava isso? Bom, a empresa ela tinha um prazo para cumprir a cota, que era de 2 anos, e depois do descumprimento, além da multa que ela ia levar, ela teria que pagar 10 mil reais por pessoa sem deficiência que fosse contratada. Então, eu acho interessante trazer esse exemplo para entender a complexidade e a importância do cumprimento da lei de cotas, mas também da empresa pensar no projeto de inclusão como um todo. Porque, eventualmente, toda a empresa pode sofrer com as sanções da lei de cotas. Um outro ponto bem importante, além do cumprimento da lei de cotas, é entender questões do desligamento da pessoa com deficiência. Quando a empresa ela pretende desligar uma pessoa com deficiência sem justa causa, a lei, no artigo 93, parágrafo 1º, estabelece que antes deve ser contratada outra pessoa com deficiência. Por que existe esse mecanismo da lei? O objetivo é que não tenha uma rotatividade tão grande e que a empresa, pelo menos, mantenha o número de pessoas com deficiência caso não esteja conseguindo avançar. Então, a empresa ela pode ser autuada por desligar uma pessoa com deficiência sem justa causa antes de contratar outra. Então, é importante a gente diferenciar isso de uma instabilidade. Porque, às vezes, as empresas pensam que não podem desligar pessoas com deficiência. Podem sim. Eventualmente, o candidato ele não se adaptou, ele não está performando da forma com que gostaria, então a empresa pode fazer a reposição, mas antes deve contratar outra pessoa com deficiência. Ela não precisa ser exatamente na mesma posição, não precisa ser nem na mesma unidade. Mas é importante que tenha o registro da entrada dessa pessoa antes do desligamento da outra. A gente falou bastante então sobre a lei de cotas,
Mas aqui na Egalité, a gente acredita que a inclusão ela não deve ser pensada só para a gente cumprir uma lei. A diversidade e a inclusão geram resultados que transcendem muito simplesmente o cumprimento de uma obrigação legal. O que a gente entende é que as empresas que acabam conseguindo cumprir a cota são aquelas que efetivamente têm uma mudança de cultura e transformam a cultura organizacional em uma cultura mais inclusiva. Nesse vídeo a gente tratou sobre a lei de cotas. Vai estar disponível também para vocês o link de um e-book que a gente detalha vários dos pontos que a gente trouxe. Também um link para uma calculadora da lei de cotas para a sua empresa. Fique super à vontade para fazer comentários, dar sugestões de novos temas ou até dúvidas que você tenha sobre o que a gente tratou aqui. A gente está à disposição para poder ajudar. Se gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro das novidades. Um abraço!